Fala galera, beleza? É o seguinte, eu comecei a fazer esses vídeos aqui porque eu quero ver se eu consigo ajudar você, que é um estudante de jornalismo, que é um repórter que está começando e quer saber quais são as nuances, os problemas, as dificuldades, as alegrias da vida de repórter de TV na rua. E aí eu vou contar hoje a história de como é que eu fiz um dos VTs que foi difícil de fazer, porque ele estava meio complicado, mas a gente achou uma solução muito legal de um objeto que salvou o nosso dia, o dia de toda a nossa equipe. E já que eu falei da equipe, eu vou apresentar para vocês então quem são os personagens dessa história. Esse cara bonito que você está aparecendo aí, o Fernando Matos, apresentador do jornal, era nosso apresentador, hoje está lá em Uberlândia, em Minas Gerais, na Globo. E o Fernando era nosso editor executivo, apresentador do jornal. Eu acho que partiu dele a ideia da pauta. O Renato Rágio, que é o nosso produtor, foi quem pautou, marcou as entrevistas, os entrevistados. Eduardo Bartels, é um cinegrafista. Vai ter... Passou um carro, ó que beleza. Eita. Bom, Eduardo Bartels era o cinegrafista. O Bartels é um dos caras que eu tenho várias histórias para contar com o Eduardo Bartels. Provavelmente ele vai aparecer várias vezes aqui nesse canal. E o Leandro Camilo. O Leandro era motorista nosso. E o Leandro, é curioso porque o Leandro hoje é cinegrafista, mas ele era motorista, ele era mais que um motorista. O Leandro era um motorista que era auxiliar. Ele não precisava ajudar a gente em nada, mas ele gostava, então ele ia lá, ele ajudava na iluminação, ele carregava o tripé, ele ajudava pra caramba, e tanto é que virou hoje cinegrafista. O Leandro Camilo também vai participar desse vídeo para eu contar essa história para vocês, porque essa história é muito legal. Eu tinha uma fama de reclamão na redação. O repórter reclamão, reclama de todas as pautas. Eu era esse cara, não seja esse cara. Depois eu aprendi que é ruim ser assim. Só que aí, até para perder um pouco essa fama de reclamão, que eu, Eduardo e o Leandro, a gente decidiu que a gente não ia mais reclamar de pauta nenhuma. Por mais que a gente não gostasse da pauta, a gente ia fazer virar um VT daquela pauta. Era isso que a gente tinha decidido fazer. E esse dia foi mais ou menos assim. Eu sou Leandro Camilo, eu era o motorista da equipe que formávamos lá na época, eu, J. Abreu e Eduardo Bartels. E eu lembro, aprendi muita coisa com eles no dia a dia, na experiência ali em loco, né, a reportagem. E todas as dificuldades que a gente passava, né, sempre eles se virando para dar a volta, né, para virar os VTs e driblar as dificuldades. A gente entende, é assim, tem dia que o repórter está inspirado, escreve um texto muito bom, tem dia que qualquer pessoa está inspirada no seu trabalho ou não e tal, e tem dia que você não está inspirado, e acontece isso com o pessoal da produção também. Tem outro ponto importante que é importante fazer justiça, que é o seguinte: na pauta, principalmente das emissoras afiliadas, das emissoras regionais, que era o nosso caso, muitas vezes o produtor tem que fazer várias pautas no dia, não dá tempo de pensar muita coisa, ou assim, o primeiro cara que aceita uma entrevista, você tem que aceitar, assim, você tem que, é esse cara aqui mesmo, porque eu não sei se eu vou conseguir outro, às vezes não é a melhor fonte, não é o melhor entrevistado, entendeu? E aí, mas é uma questão de que é um problema da nossa profissão, né? Tem pouca gente para trabalhar, as emissoras estão cada vez mais enxutas, pagando menos, enfim, e aí as pessoas ficam sobrecarregadas. Mas a gente estava reclamando da pauta quando a gente pegou. Por quê? Tava lá falando de profissões antigas, acho que até tá esse nome aqui no vídeo, porque era a retranca, né? Quem trabalha com jornalismo sabe o que é retranca, o nome que a gente dá ao material todo que a gente vai trabalhar. Então a retranca era profissões antigas. Meu amigo J. Abreu, para os íntimos, Jay, Jotinha, ou para mim simplesmente Décio, nosso querido J. Abreu, um beijo para você, você sabe, muito obrigado pelas palavras de elogio, mas você sabe, você já tá careca de saber que eu também te acho lindo. Muita gente não sabe, mas eu fui office boy, e quando office boy, eu datilografava muitos cheques para levar aos bancos, para fazer pagamento, depósitos. E aí a gente comentou da máquina de escrever e objetos e profissões que já estavam mais escassas, que não existiam. Foi exatamente isso, Jotinha e amigos internautas. Mas me diz uma coisa, Jota, que objeto foi esse aí que salvou o seu VT? Saúde e sucesso! Aí eu pensei, eu tinha feito uma matéria, que se eu tiver achado ela, você está vendo ela aí uns inserts agora. Quando eu trabalhava em jornal impresso, no Diário de Sorocaba, sobre
profissões que estavam quase em extinção, um leiteiro, um alfaiate e um cara também que consertava máquinas de escrever. Eu já havia feito anos antes essa matéria. Porém, quando eu fiz essa matéria, eu fiz com pessoas que ainda estavam nativas. O leiteiro estava entregando leite, tirando o leite da vaca, entregando para as pessoas sem ser o leite de caixinha. O alfaiate estava lá fazendo terno para os caras que iam lá pedir terno sob medida e tal. Aliás, eu até fui nesse alfaiate uma vez para arrumar um paletó meu. Então eu imaginei que ia ser mais ou menos assim, mas não era assim. As nossas marcações eram as seguintes. Vou contar para você qual era o roteiro que a gente tinha que fazer. Primeiro lugar, um cara que consertava a máquina de escrever. Segundo lugar, um despachante que já tinha usado a máquina de escrever e tal, que em tese tinha máquina de escrever lá e usava. E terceiro lugar, uma sapateira. Sapateiro, tudo bem, uma profissão que está em extinção, mas você vai ver como isso se transformou num problema para a gente e depois numa espetacular solução. Lá fomos para a rua, Eduardo Bartels, Leandro Camilo e eu. Primeira marcação, o rapaz que arrumava máquinas de escrever. O espaço que ele tinha era muito pequeno, era assim, pequeno, muito pequeno. Daqui ali assim mesmo, era muito pequeno, muito pequeno. Tinha poucas máquinas de escrever para a gente fazer matéria, para a gente fazer imagem. E precisava de imagem de máquina de escrever. Ele quase não trabalhava mais com máquinas de escrever, ele trabalhava com máquinas de contar cédulas. Porque máquinas de escrever ninguém usa mais. Não tinha imagem, era pequeno, o cara já não trabalhava mais, mas ele havia trabalhado. Bom, como é que era quando você trabalhava com máquina de escrever? Ah, era assim, ganhava muito dinheiro, tinha muito, era tal, ok. E, bom, me conta como é que era o trabalho, como que é o trabalho. Às vezes você faz, faço umas restaurações, tem umas aí tal que eu pego e tal. E como é que é? Ah, ele falou da paixão, que puxa vida, que pô, eu lavava, eu fazia isso, fazia... Depois vocês vão ver. Porque a gente não ia derrubar a pauta nem reclamar. Lembra-se disso. Mas aí eu me lembrei de uma coisa importante, que é o seguinte, o Eduardo Bartels falou isso. Fala aí, Eduardo Bartels, sobre os sons. E aí, galera, tudo bem? Eu sou o Eduardo Bartels, repórter cinematográfico. Fiz muitas parcerias com o Jota, né? E ele pediu para eu comentar sobre esse VT que a gente fez quando a gente trabalhava juntos no SBT. Aí a gente começou a pensar, né? O que a gente podia fazer, né? Tipo, de diferente. E a primeira coisa que veio à nossa mente foi aqueles sons, né? De digitação, quer dizer, digitar não, é datilografar, né? Aquela tac, 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 aquele barulho quando você tá mudando a folha de lugar, né? Que você puxa e tal, e isso veio à nossa mente e a gente pensou, vamos usar isso como sobe-som e do texto também. E se vocês repararem no VT, tem muito sobe-som com esses sons, né? Eu lembrei que tinha aquele som, a máquina de escrever, além do tac 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 tac, tinha aquele sonzinho de quando acaba a folha, assim, acaba o lado da folha, ela anda, tum, acabou. Aí você puxa, ela faz plim, aí você puxa, ela volta para a linha de baixo. Eu perguntei pro cara se ele tinha alguma máquina que fazia esse plim. E aí ele me contou que tinha uma máquina lá que ele estava restaurando, que era centenária e tal. Poxa, legal, vamos fazer umas imagens dessa máquina bonita, centenária e tal. Ela faz o plim? Faz, vamos fazer o plim dela. Então, plim, gravamos o plim da máquina. Eu não sabia o que a gente ia fazer com nada ainda, não dava para saber o que a gente tinha, mas eu gravei o plim, 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 plim da máquina com o Eduardo Bartels e foi Salvador. Você já vai saber já por quê. Aí tinha uma coisa curiosa sobre a segunda marcação. É o seguinte, o primeiro cara era o que consertava a máquina, o segundo era o despachante, a terceira era a sapateira. Mas o primeiro e o terceiro, que era a sapateira, eles eram ambos no centro da cidade, muito próximos um do outro. E o despachante era num bairro super afastado, super afastado. A gente ficou bem bravo assim, mas não vamos reclamar, não vamos reclamar. No fim das contas foi importante. Porque esse e esse eram sobre máquina de escrever, e esse era outro tema. E também você já vai saber por que isso foi importante. O despachante, chegamos lá, pô, e aí, você usa a máquina de escrever? Não uso mais. Não, agora é só formulário, só computador, não uso máquina de escrever mais. Como assim? Mas você tem máquina aí? Não, tenho duas máquinas aqui, mas elas são só de enfeite. A gente não usa mais a máquina. Eu falei, eu não acredito. Eu falei, mas o senhor sabe mexer na máquina de escrever? Sei, claro, não. Eu sou bom de datilografar. Pegou a máquina, pegou um papel, começou.
Ok, ótimo, fizemos sob o som dele mexendo ali, tinha máquina, tinha ele mexendo, tinha tal, mas ele não usava a máquina, não tem entrevista, não ia adiantar muita coisa. Então gravamos ali e tal, ele contou que as pessoas achavam curioso, era uma relíquia e tal. Ok. Aí alguém disse, o dia desses acabou a energia. E aí a gente tinha que preencher uns envelopes aqui, uns adesivos e tal, e a impressora não ia funcionar, a gente colocou na máquina de escrever e fez lá. Então vocês usam de vez em quando? De vez em quando, de vez em quando. E aí, de vez em quando. E aí gravamos, se não estou muito enganado, era a esposa do despachante que contou essa história pra gente e ela gravou contando, então, E saímos de lá. Quando a gente saiu de lá, a gente saiu bastante satisfeito, porque afinal de contas a gente conseguiu forçar e tal, e a gente conseguiu ter uma reportagem sobre máquina de escrever. Não tínhamos reportagem sobre um datilógrafo, nada, porque as pessoas nenhum deles trabalhava mais, não era uma profissão mais, nenhum deles usava mais. Nem o cara arrumava mais, era muito raro, e nem o outro cara usava mais para despachante, usava só de vez em quando. Tínhamos um VT sobre máquina de escrever. Não era um VT sobre datilógrafo, profissão de quem usa a máquina de escrever. Tínhamos um VT sobre a máquina de escrever. Quando chegamos na terceira marcação, me lembro claramente de chegar e estar descendo do carro e conversar com o Leandro Camilo, que era o motorista, e falar, Leandro, como é que eu vou juntar essa sapateira na máquina de escrever? Essas coisas não têm nada a ver uma coisa com a outra mais. Mas eu fui aberto a alguma coisa que ela me falasse, mas desanimado. Estava desanimado, preciso confessar. E aí a gente entrou lá, ela estava atendendo uma pessoa ali, a gente não precisou chamar ela porque ela já estava no primeiro balcão. Ela estava atendendo uma pessoa, tal. Falou, vocês aguardam um minutinho, a gente aguarda, tal. Ela atendeu essa pessoa e foi lá no fundo fazer alguma coisa. Quando eu olhei no balcão dela, eu vi uma imagem que no dia eu inclusive fotografei e publiquei no meu Instagram, dizendo que era o objeto que salvou o nosso dia. Nós fomos para uma sapataria, que tinha uma moça, uma senhora lá, que ela costurava bolsas e tal, e daí eu lembro os meninos tiveram essa sacada daquela campainha que ficava no balcão lá, que quando ela entregava, a pessoa chamava e tal, eles usavam aquela campainha, e eles tiveram esse insert ali na hora e foi uma sacada bem legal. Porque aí eu tive a ideia de fazer a passagem, que é quando uma reportagem, é onde o repórter aparece, e quando você pode muitas vezes usar esse artifício, a passagem, para juntar uma parte A com uma parte B. É a hora que você junta, é a passagem, fazer a passagem. Vamos assistir a matéria? Só que ela não está no ponto. Então vai ter um corte agora, e agora já está aqui a matéria no ponto para você assistir comigo. Truques da reportagem da televisão brasileira. Ele é o responsável pela ideia da pauta. E que no fim das contas saiu um VT muito legal. Vamos assistir comigo? Com as novas tecnologias cada vez mais presentes no mercado de trabalho, as profissões também evoluem. Porém, algumas em específico resistem ao tempo e à modernidade. Veja na reportagem. Veja na reportagem. Este tac-tac já foi a trilha sonora do progresso. Durante anos, qualquer escritório que se preze vivia do ruído destas velhas senhoras. Velhas senhoras. O Wagner agora está aí, o computador moderno, com todas as facilidades. Porque ele não usa mais máquina. Para os trabalhos de despachante, mas guarda duas máquinas e ainda demonstra habilidade na datilografia. É uma relíquia no caso, né? Uma relíquia. Igual você dia apareceu um cliente e levantou o filho para ver a máquina. Aquilo lá que é a máquina de escrever. Aquela máquina de escrever. Cara, você viu que não tem nada a ver. Ele não falou nada demais. Ele não usa a máquina. Ele só falou que é uma relíquia que as pessoas vão lá e acham legal. Aí a gente achou aquela mulher que eu contei. A mulher dele, eu acho que é a mulher dele, que falou que usava. Aí às vezes... Ainda é preciso usar as máquinas. A Cláudia, por exemplo, escreve o endereço no envelope. Quando precisa alguma relação, alguma declaração que a gente tem que fazer, estão todos os computadores ocupados, aí a gente corre para a máquina. O Douglas trabalhou muitos anos como conserto e manutenção de máquina. Douglas trabalhou muitos anos, não trabalha mais. Que fique claro. Não trabalha mais.
com consertos de máquinas. Ele ainda estava arrumando uma ali, ó. Tá arrumando uma máquina. De escrever. Chegou a prestar serviço para a prefeitura, que sozinha tinha 900. Ó. Isso há uns 25 anos. 25 Na anos. época boa, a gente fazia 20 máquinas no dia. 20 no dia. Hoje em dia a gente faz 10 para estourar no mês. 10 muito no mês, hein? Não dá para sobreviver mais dela. Então a gente faz outras coisas hoje. Ele já passou pelo fax e estas calculadoras antigas, que agora Máquina de escrever que é bom. quase ninguém usa. Tá vendo? Atualmente, trabalha com... Olha essa imagem. Olha um monte de coisa que tem ali. Ele tem até fax que ele nem usa mais. Mas máquina de escrever não tinha. Era muito bom. de contar cédulas, mas a paixão era a mesma. Olha lá, ó, tem duas máquinas. Essa aqui e aquela que ele tá mexendo lá. Essa primeira, que é a bonitona, que salvou a nossa vida, você vai ver. E a que ele tá mexendo lá atrás, lá com ele lá. As grandes máquinas. Você desmonta toda a máquina, você lava toda ela. Sei lá. Aí você vem montando, engraxando. Ó, que sonora bonita, hein? Esta relíquia aqui tem mais de um século. Muito bem, tem mais de um século. E salvou a nossa vida, porque ela faz um som. E depois tinha o mesmo som na campainha da sapateira. Fica vendo como é que eu resolvi essa matéria. E foi restaurada por ele. Não é utilizada para o trabalho mais, porém serve para matar a saudade desse som. Som que se repete aqui nesta sapataria, toda vez que um cliente quer chamar a dona Maria Eunice. Há 24 anos consertando sapatos e bolsas e colecionando muitas histórias. Muito bem, e é só isso. E você nem precisa saber, você quer assistir o resto do VT, eu vou deixar o link aqui. Você assiste o VT aí na íntegra, beleza? Vai saber quais são as histórias que ela coleciona. Mas é só isso que interessa. Isso salvou o nosso dia. Ela contou umas histórias legais, você vai ver, deu para encerrar legal o VT. Depois eu fiz uma coisa para fechar, falando sobre profissões. O Fernando Matos brincou lá depois que ele fazia, que ele datilografou bastante e tudo. Mas o importante é que o sininho salvou o nosso dia. A gente viu que tinha aquele sininho, né, para chamar a pessoa quando a pessoa tá dentro da oficina, né? E a gente pensou, e se a gente fizer de lá para cá, começar com o som, já que a gente vem do som da máquina, começar com esse som aqui. Aí foi isso que a gente fez, a gente teve essa ideia na hora. Um sininho pode salvar o seu dia, repórter. Fique atento a tudo que tiver na tua mão, na rua, porque qualquer coisa pode salvar o teu VT. Beleza? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você também compartilhe com seus amigos, que você faça todas aquelas coisas que os youtubers falam para fazer, assim, que é, acho que é tocar, acionar o sininho, apertar o joinha, deixar um comentário falando sobre o que você quer que eu fale em algum vídeo aqui, e recomende o vídeo para seus amigos se você gostou, e vou chamar sempre os meus amigos, porque nada que a gente faz na reportagem, principalmente de TV, é sozinho, é tudo em equipe. Então, sempre que os meus amigos puderem, eu vou colocar eles aqui para me ajudar a falar como é que a gente fez os VTs, que muitas vezes era a minha cara que estava lá na tela. Valeu, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Da bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vens chegando pra brincar no meu quintal. No teu cavalo, peito no cabelo ao vento, e o sol parando nossas roupas no varal. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. E o sinal daquele sininho salvou o nosso dia.